Celiaquia, glúten, síndrome do intestino irritável. Eles têm alguma relação? O que é a celíaca? O que é glúten? Síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável. O próprio nome já indica o que é a irritação do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal é uma parte muito interessante do nosso corpo. E para entender o que é celíaca, para entender qual a relação do glúten com isso e com a síndrome do intestino irritável, quero começar esta apresentação levando você a uma jornada pelo seu trato gastrointestinal. É um tubo oco. Tem aproximadamente 8 metros de comprimento. É uma estrutura externa. Estrutura externa significa que qualquer coisa que entra ali não faz parte de você ou de mim até ser quebrada em substâncias minúsculas. Então absorvida pela parede para o sangue, aí sim passa a fazer parte de você. O sangue é frequentemente chamado de rio da vida. A Bíblia o chama de vida da carne, porque o sangue é o transportador. É o transportador de nutrientes por todo o corpo. Para o CBD, Distrito Comercial Central, do corpo humano está o funcionamento dentro da célula. Então, vamos dar uma olhada no trato gastrointestinal. Deixe-me definir o que quero dizer, antes de tudo, por estrutura externa. Este casaquinho que estou usando agora não faz parte de mim, mesmo estando em contato com a minha pele. Só vai se tornar parte de mim se, de alguma forma, ela se decompor em substâncias minúsculas, for absorvida pelos meus poros e entrar no meu sangue. Aí sim, será parte de mim. E assim, a comida que comemos, quando entra em nosso corpo, não se torna parte de nós até ser decomposta em pequenas substâncias, absorvidas pelo sangue. Aí sim, ela se torna parte de você ou de mim. Então, vamos começar. A boca. Você sabia que essa é a única parte do nosso trato gastrointestinal sobre a qual temos controle? E nós decidimos o que entra nela. Nós decidimos quanto tempo algo fica lá dentro. Nós decidimos com que frequência algo entra lá. Então, nós decidimos o que entra. Nós escolhemos o alimento que colocamos em nosso corpo. E o alimento que entra no nosso corpo tem uma relação direta com termos ou não doença celíaca, ou termos ou não síndrome do intestino irritável. O glúten é um desses alimentos. Eu vou definir isso mais adiante. Na nossa boca estão os dentes, e os dentes mastigam esse alimento. Eu disse que nós decidimos o que entra. Nós decidimos por quanto tempo isso fica lá, ou seja, o alimento deveria ficar na nossa boca até ser quebrado quase em líquido. Temos um problema hoje em dia. Vivemos em uma sociedade muito acelerada. As pessoas comem rápido, fazem tudo rápido. Meu marido come rápido. Eu sempre digo, devagar. Às vezes eu toco nos lábios dele e sorrio. Um pouco mais devagar, um pouco mais devagar. Veja, não há dentes no estômago. Então é muito importante que os alimentos fiquem na nossa boca e que a gente mastigue. Mastigue, mastigue até quase poder beber. Você provavelmente já ouviu o velho ditado: devemos mastigar nossas bebidas e beber nossa comida. Na verdade, isso se refere a... E eu realmente menciono isso para os nossos hóspedes no Misty Mountain Health Retreat. Quando eles tomam seus sucos, devem colocar um gole na boca e girar, ou mastigar e só então engolir. Isso permite que as enzimas digestivas ajam em volta ou através dessas pequenas partículas do suco, e então você engole. E o que eu quero dizer com beber nossa comida? Devemos mastigar até que esteja praticamente líquido e só então engolir. Isso deixa o estômago muito feliz. Facilita muito todas as outras funções do trato gastrointestinal quando mastigamos bem. E é por isso que, muitas vezes, nas famílias, pode até rolar uma competição para ver quem consegue mastigar mais. Até mesmo colocar a faca e o garfo na mesa entre as garfadas, porque as crianças, especialmente quando estão com fome e adoram a comida, podem acabar comendo rápido demais. Nós temos controle sobre o que colocamos na boca. Nós também decidimos por quanto tempo o alimento fica na boca. Quando mastigamos a comida e a quebramos em partículas bem pequenas, isso na verdade aumenta a área de superfície para as enzimas agirem. Agora, a boca é um ambiente alcalino. E as enzimas na boca são aquelas que só funcionam em um ambiente alcalino.
E a principal enzima liberada na boca para digestão é uma amilase chamada ptialina. E a ptialina é a enzima que quebra o amido. Esse é o único alimento, ou o principal alimento, que começa a ser digerido na boca. Veja, o estômago é um ambiente ácido. Então, assim que a ptialina e o amido chegam ao estômago, a digestão do amido começa a desacelerar porque agora está em um ambiente ácido. Existe mais um alimento que também começa a ser quebrado na boca, que são as gorduras saturadas. É um ácido graxo de cadeia curta ou média, e há glândulas logo abaixo da língua chamadas glândulas sublinguais, que liberam a lípase lingual. E a lípase lingual é a enzima que quebra os ácidos graxos de cadeia curta e média. Então vamos dizer, resumidamente, gordura saturada. Essa é a única quebra que acontece na boca. Agora, o estômago é um ambiente ácido. Quando os ácidos graxos de cadeia curta e média das gorduras saturadas chegam ao estômago, a quebra já aconteceu. Então, eles simplesmente seguem tranquilos com o que está acontecendo ali. A digestão do amido, que envolve todos os alimentos ricos em amido como massas, pães, batatas, cereais, bolos, biscoitos, quando chegam ao estômago, por ser um ambiente ácido, essa digestão é desacelerada. É no estômago que duas enzimas importantes são liberadas, o ácido clorídrico e o pepsinogênio. O ácido clorídrico e o pepsinogênio se unem, de forma importante, no estômago para liberar a pepsina. E a pepsina é o que muitas vezes é chamada de enzima, uma enzima proteolítica. E uma enzima proteolítica é o que quebra as proteínas. Essa é a única digestão que acontece no estômago. A maioria das pessoas não sabe disso. E essa é a única parte do estômago que é ácida. Na verdade, essa união só pode acontecer em um ambiente ácido. A pepsina só pode funcionar em um ambiente ácido. É por isso que é tão importante não beber durante as refeições, porque isso dilui o ambiente ácido. Devemos beber água meia hora antes da refeição e retomar cerca de 1h30, 2 horas depois da refeição. Se você estiver com sede, tome um gole. Um gole não vai mudar drasticamente esse ambiente ácido, mas a maior parte da nossa água deve ser consumida entre as refeições. A proteína é quebrada no estômago em um ambiente muito ácido. No final do estômago, há uma pequena válvula chamada esfíncter pilórico. E o esfíncter pilórico, quando acordamos de manhã, ao despertarmos, logo cedo, geralmente está aberto. Por isso, a melhor coisa a se fazer de manhã é beber um copo de água, e a água vai ser um pouco absorvida aqui, mas vai descer e é um ótimo estimulante para iniciar a ação dos intestinos, tanto grosso quanto delgado. Mas quando você sente o cheiro da comida, quando seu cérebro sabe que o café da manhã está chegando, então o esfíncter pilórico se fecha. Todas essas enzimas aqui começam a ser liberadas para criar a enzima proteolítica, que quebra as proteínas. Está tudo pronto. Outro motivo pelo qual o alimento deve permanecer um pouco mais na boca é que isso envia uma mensagem ao cérebro. Temos um pouco de amido aqui. Temos um pouco de gordura aqui. Está vindo um pouco de proteína. O cérebro diz, obrigado. E ele envia uma mensagem para todos os órgãos mais abaixo se prepararem para o alimento que está chegando. Tudo está pronto, porque a principal função dessa estrutura externa incrivelmente complexa é decompor nosso alimento até o estado ideal para que ele possa entrar em nosso sangue e, assim, viajar por todo o nosso corpo até as células,
O que explica por que enxergamos, por que ouvimos, porque nosso coração bate, porque todo o nosso corpo se move, porque nosso cérebro pensa. Todo esse sistema foi projetado justamente para fazer com que essas pequenas estruturas alimentem cada célula. À medida que a proteína vai sendo quebrada, o esfíncter pilórico começa a se abrir pouco a pouco. A digestão no estômago leva aproximadamente de 3 a 4 horas. Quando se completam 4 horas, geralmente o estômago está vazio e então o corpo aprecia um descanso. Especificamente, o estômago gosta de um descanso de 1 hora. Nesse descanso de 1 hora, permite-se que todas as enzimas digestivas sejam repostas. O revestimento do intestino basicamente se parece com isso. O revestimento do estômago se parece com isso, e há glândulas ao redor dessas grandes dobras. 2/3 dessas glândulas, os 2/3 superiores, liberam muco, e esse muco é importante para proteger o revestimento do estômago dessa enzima proteolítica chamada pepsina, que poderia começar a degradar as paredes do nosso estômago. Então, temos esse revestimento espesso de mucosa. Aqui embaixo, essas glândulas digestivas são as que liberam o ácido clorídrico e o pepsinogênio. Elas também liberam um fator intrínseco, que é necessário lá embaixo, na parte inferior do intestino delgado, para a absorção da vitamina B. Portanto, o manejo adequado do estômago é fundamental para que todas essas enzimas sejam repostas conforme necessário. Se alguém me diz, estou com o estômago muito ácido, eu pergunto, como você sabe? A pessoa me responde, eu sinto isso. Isso não significa que você tem ácido demais. Isso significa que o revestimento do seu estômago está muito fino e pequenos buracos podem começar a ser abertos nesse revestimento. Por que ele estaria tão fino? O muco é composto por 99% de água. A principal causa de um revestimento muito fino no estômago é a desidratação. É simples assim. Um copo de água meia hora antes de comer vai engrossar imediatamente essa parede de mucosa. Por isso, esse é um bom momento. Reúna a família, até mesmo 45 minutos antes da refeição, e diga, vamos beber água. É importante que a água seja consumida. É importante que haja um intervalo entre as refeições. E a única maneira de garantir esse intervalo entre as refeições, como já vimos em nossas palestras anteriores, é seguir um programa alimentar muito rico em fibras, com grandes quantidades de proteína vegetal e algumas gorduras saudáveis. Eu chamo isso de FPFS. À medida que o alimento vai sendo digerido, o esfíncter pilórico se abre, pouco a pouco, ele passa para o duodeno. Aqui está o duodeno. É a primeira parte do intestino delgado. O duodeno é um ambiente alcalino. Como é um ambiente alcalino, o restante da digestão do amido pode começar a acontecer. Então, quando chega nesse ambiente alcalino, algumas coisas acontecem aqui. Aqui está o fígado. Aqui está a nossa vesícula biliar. Este é o ducto biliar. Você pode ver que ele desce e se conecta com o colo do pâncreas? Aqui está o pâncreas. O que acontece no duodeno é que a bile da vesícula biliar começa a quebrar a gordura em partículas minúsculas. Temos gordura e ela é quebrada pela bile. Isso vem do seu fígado. Uma senhora perguntou, e se você não tiver vesícula biliar? É o fígado que produz a bile, e a vesícula biliar, na verdade, é só um reservatório para a bile. Se a bile não tem mais seu reservatório, ela vai ser produzida no fígado e simplesmente enviada direto para baixo. O corpo é um organismo incrível na sua capacidade de adaptação. É realmente fenomenal. Então, a bile do fígado
Começa a quebrar a gordura aqui no duodeno. Agora entra outra coisa em cena, que são algumas enzimas do pâncreas. O pâncreas libera várias delas. Do pâncreas, vamos vir para cá porque temos várias. E essa aqui pode te surpreender: bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é liberado pelo pâncreas para neutralizar o ácido do estômago quando ele sai, porque o duodeno é um ambiente alcalino. O bicarbonato de sódio é liberado pelo pâncreas. Isso não está certo, está? Achei que tínhamos um problema ali. Agora sim, melhorou. Do pâncreas, para neutralizar o ácido do estômago quando ele passa e para manter ou garantir que o duodeno seja um ambiente alcalino. E aí, do pâncreas, temos a lípase pancreática. Vou colocar só um P para a lípase pancreática. E a lípase pancreática quebra ainda mais a gordura. Também temos a amilase pancreática. E a amilase é a enzima que quebra o amido. Você percebe que a digestão do amido começa na boca, é interrompida no estômago por causa do ambiente ácido e depois é retomada no duodeno sob a ação da amilase pancreática. É aí que ocorre a quebra final. O pâncreas também libera tripsina. E tripsina e quimotripsina são duas enzimas proteolíticas, presentes no sistema digestivo. E lembre-se, as enzimas proteolíticas são aquelas que quebram as proteínas. A maioria das pessoas não percebe o papel tão importante que o pâncreas desempenha na digestão. O pâncreas, quando você observa isso, é realmente o principal órgão da digestão. Mas o pâncreas vai ter um trabalho difícil se o estômago não fizer a sua parte. O pâncreas vai ter um trabalho difícil se a boca não conseguir fazer a sua parte. Consegue perceber isso? Uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu pâncreas é garantir que mastiga bem os alimentos, não beber durante as refeições, ter uma alimentação com boas quantidades de fibras, ótimas proteínas e gorduras, e não beber durante a refeição. E isso vai facilitar muito, mas muito mesmo, a vida do pâncreas. Vamos revisar novamente o que o pâncreas faz. Na verdade, dê uma olhada nisso. Primeiro, bicarbonato de sódio. Segundo, lípase pancreática. Terceiro, amilase pancreática. Quarto, tripsina. E quinto, quimotripsina. Bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido do estômago. Lípase pancreática para finalizar a digestão das gorduras. Amilase pancreática para ajudar a finalizar a digestão do amido. Tripsina e quimotripsina para finalizar a quebra das proteínas. Como você pode ver, quando você chega provavelmente à segunda parte do seu intestino delgado, a maior parte da digestão já aconteceu. E então, neste intestino delgado, que tem vários metros de comprimento, é aqui que encontramos as vilosidades. Essas vilosidades revestem o intestino delgado e é através delas que existe a rede capilar. E lembre-se, qualquer coisa que entra no trato gastrointestinal não faz parte de você ou de mim até ser quebrada em substâncias minúsculas. Com a gordura, são o glicerol e os ácidos graxos, e o glicerol e os ácidos graxos não vão para o sangue. O glicerol e os ácidos graxos vão direto para o vaso quilífero, que faz parte do seu sistema linfático.
Mas como defini no início da semana, quando analisamos as gorduras, os ácidos graxos de cadeia curta que você encontra em gorduras saturadas, como o óleo de coco, como sua quebra começa na boca, eles não precisam da bile nem da lipase pancreática. Portanto, a sua bile e a lipase pancreática são responsáveis por atuar nos ácidos graxos de cadeia longa. E são esses ácidos graxos de cadeia longa que entram no vaso quilífero. Mas o que torna o óleo de coco único é que a quebra acontece na boca, ou melhor, ela começa na boca e continua por todo o trato digestivo, e então é absorvido diretamente para o sangue. Isso não acontece com os ácidos graxos de cadeia longa. Agora, chegamos ao ponto do trato gastrointestinal, onde estamos na área do verdadeiro final da digestão, que é a passagem pela borda em escova e a entrada no sangue, ou, no caso dos ácidos graxos de cadeia longa, no vaso quilífero. Agora você vai notar que eu desenhei uma camada espessa e a colori de verde porque ela se parece com uma selva ou um gramado. Um autor a chamou de selva, outro a chamou de gramado. E esse gramado espesso é composto por lactobacilos, acidófilos e bifidobactérias. Lactobacilos, acidófilos e bifidobactérias. Alguns dizem, pode falar em inglês? Esses são os nomes das nossas bactérias saudáveis, as duas permanentes. Todas as outras, que você talvez já leu, derivam dessas duas. Elas revestem o trato gastrointestinal e são responsáveis por 3 funções principais. Uma delas é a decomposição. Elas são responsáveis pelo toque final, por assim dizer, o toque final da decomposição. Elas são responsáveis pela absorção, a absorção através e para dentro do sangue, mas também são responsáveis pela proteção. Aqui está a sua proteção de fronteira. Bastante importante, não é mesmo? Cada parte desse trato gastrointestinal é vital, mas eu diria que essa provavelmente é a parte mais vital, porque é o grande final. Agora, finalmente, estamos prontos para passar, para atravessar os portões da cidade e entrar no sangue, o rio da vida que agora... Essa é a principal função do motivo pelo qual comemos. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que comemos porque é gostoso. Não, não, não. Comemos para obter nutrientes, para chegar até aquele sangue. Lembre-se, o centro comercial do corpo é o interior da célula. Mas algo está acontecendo hoje que está causando uma quebra na sua proteção de fronteira. Deixe-me explicar. Quando estamos no útero, não temos proteção de fronteira. Os bebês têm um intestino estéril, por assim dizer. Não há proteção de fronteira sobre ele. E quando eles nascem, passam pelo canal de parto. Eles são literalmente banhados pelos micro-organismos da mãe. Um professor que eu estava ouvindo disse: eu sempre achei que Deus tinha cometido um erro ao colocar o ânus e a vagina tão próximos um do outro. Ele disse: porque o que sai do ânus você não quer nem perto daquele bebê. Mas ele disse: agora estamos descobrindo que não foi acidente nem erro, foi cuidadosamente planejado. Porque quando o canal de parto se abre e a cabeça sai, eu dei à luz a um bebê de 4,5 quilos. Eles são grandes. Quando o canal de parto se expande, o esfíncter anal também se dilata e os micro-organismos literalmente banham o bebê no nascimento. E isso é muito importante porque esses micro-organismos que banham o bebê são responsáveis por formar no intestino desse bebê essa flora intestinal essencial e importante, nossa proteção de fronteira. E quando o bebê recebe o colostro, aquele leite espesso, nos primeiros dias, você nem poderia chamar aquilo de leite, teria que ser chamado de creme.
Isso também contém micro-organismos que ajudam a revestir o intestino. Você provavelmente já leu sobre o colostro, que ele é uma parte importante do sistema imunológico do bebê, ajudando a desenvolver a flora intestinal adequada. Por que você sabia que nosso sistema imunológico é estabelecido no nosso intestino? O intestino é uma parte muito importante do corpo, mas não é frequentemente discutido. Na verdade, raramente é discutido até você chegar ao Misty Mountain Health Retreat. As pessoas dizem que estou falando sobre coisas que nunca falaram antes. O que acontece se um bebê nasce por cesariana? Você sabia que agora estão mostrando que bebês nascidos por cesariana começam a desenvolver flora de pele no intestino e não flora intestinal? E a flora de pele é fantástica para a pele, mas na verdade não funciona corretamente no intestino. E o que acontece se o bebê não for amamentado? E se a enfermeira passar perto do bebê com um resfriado? Esse bebê pega na hora. As mães deveriam ser informadas de que, se derem à luz por cesariana, devem passar um pouco de probiótico no mamilo toda manhã. Probiótico significa para a vida. É o pó de Lactobacillus acidophilus bifidus bacterium. Só um pouquinho no mamilo. E se a mãe não puder amamentar, o melhor leite realmente é o de cabra, porque o tamanho da cabra é muito parecido com o do ser humano. Se você olhar para uma vaca, ela já está quase do tamanho da mãe em 1 ano. E as vacas são muito inteligentes e ficam muito grandes e gordas. Então, se você quiser um bebê que não seja muito inteligente e fique grande e gordo cedo, dê leite de vaca para ele. O leite de vaca é o leite perfeito para bezerros, ponto final. É basicamente isso. Não consigo pensar em outro motivo. O que acontece se a mãe tiver uma flora intestinal comprometida? Então o bebê nascerá com uma flora intestinal comprometida. O leite materno conteria flora comprometida para passar para esse bebê. O que comprometeria essa flora intestinal? Antibióticos destroem a flora intestinal. Foi só há 2 noites, passou no noticiário. Na verdade, houve uma matéria no 730 Report sobre um garotinho que quase morreu. Ele recebeu antibiótico, atrás de antibiótico, por causa de problemas de ouvido. Mas como vou mostrar para vocês depois, o que precisamos analisar é por que esses problemas de ouvido existem. E há certos alimentos que podem causar isso. Eles quase perderam aquele garotinho. Aquele menino, com apenas 7 anos, literalmente se tornou imune aos antibióticos. Você sabia que a Austrália é o país que mais consome antibióticos no mundo atualmente? Foi isso que disseram no 730 Report. Os médicos estão sendo solicitados a, por favor, reduzir o uso de antibióticos. Vamos voltar aos métodos antigos. Quando pegarmos um resfriado, em vez de ir ao médico para tomar antibiótico, mesmo que estejamos tossindo catarro amarelo, devemos tomar bebidas de limão com mel. Devemos colocar os pés em água quente. Devemos ficar de cama por um dia. Devemos nos exercitar. Devemos comer de forma leve. Devemos tomar banhos quentes e frios, ir à academia, fazer uma sauna. Todos esses são os antigos remédios que fortalecem o seu sistema imunológico. O corpo pode se curar sozinho. Houve um artigo de jornal que dizia: 100 pessoas tiveram gripe, 50 tomaram antibióticos, 50 não tomaram, e todas melhoraram. A maioria das pessoas não espera tempo suficiente ou, na verdade, não está dando ao corpo as condições certas para que ele possa se curar. Antibióticos, eu não sou contra antibióticos. O intestino humano pode lidar com cerca de 2 ciclos ao longo da vida. Ouviram isso? Cerca de 2 ciclos ao longo da vida. É o uso excessivo. Pílula anticoncepcional, existem alternativas à pílula anticoncepcional. Em outra das minhas palestras, mostrei que o colesterol não é o problema e precisamos ter cuidado para não baixar demais o colesterol. Muitos medicamentos destroem a flora intestinal. E então, enquanto a flora intestinal está sendo destruída, a pessoa tem uma dieta rica em açúcar, consome álcool todas as noites e, como vou mostrar em 1 minuto, o alto teor de açúcar e amido do trigo alimenta o fermento no intestino, fazendo com que ele fique fora de controle. Agora,
Essa flora intestinal desempenha outro papel além da decomposição, absorção e proteção. Eles também têm um papel de nutrição. Elas nutrem as células que revestem o trato gastrointestinal e essas células são renovadas a cada 3 a 5 dias. Então a célula nasce aqui embaixo no vale. Leva de 3 a 5 dias para essa célula subir e então ela é removida. Vamos colocar asas nela. Ela voa para o cemitério. Agora ela está morta. Essas células, à medida que sobem, são nutridas por essa flora intestinal. Então, quando não há flora intestinal, as células não são nutridas e não conseguem desempenhar seu papel. O que acontece é que a quebra final não ocorre adequadamente, a absorção não acontece de forma correta, a proteção contra micro-organismos nocivos não ocorre e o suprimento dessas paredes também não acontece. E essa é uma das razões pelas quais pessoas com síndrome do intestino irritável não se curam, porque elas deveriam se recuperar em cerca de 2 semanas, considerando que essas células são renovadas a cada 3 a 5 dias. Você sabia que o problema pode ter começado aqui? O problema pode estar parcialmente aqui. O problema pode estar parcialmente no fígado. Pode estar parcialmente no pâncreas. Há uma série de coisas que, se não estiverem funcionando corretamente, podem afetar isso. Mas eu acredito pessoalmente que um dos principais problemas é a falta de flora intestinal adequada. Quando eu terminar minha ilustração do intestino, vou mostrar como em cada etapa ele pode ser curado. E também vou mostrar o papel que o glúten desempenha em tudo isso, sendo que basicamente a doença celíaca é uma intolerância total ao glúten. Vamos continuar. A maior parte, na verdade toda, a absorção deveria ter acontecido até chegarmos ao ilho. Essa é a última parte do intestino delgado e é no ilho que a vitamina B12 é absorvida. Observe este carinha aqui. Esse é o seu apêndice. Ele tem alguma utilidade? Ele tem uma utilidade muito importante. Deus não cometeu um erro. Deus nunca comete um erro. Bem, para que serve o apêndice? Ele é chamado de lata de óleo do cólon, porque o que ele faz é liberar uma substância oleosa que ajuda a lubrificar e mover o alimento através do cólon. Ele libera outra coisa, um fluido antibacteriano, e esse fluido antibacteriano foi projetado para neutralizar substâncias tóxicas à medida que passam por ali. O que poderia passar por ali que fosse tóxico? O que poderia passar por ali que fosse tóxico seria algo que não foi devidamente digerido aqui em cima, então começa a apodrecer. E se for carne e produtos de origem animal, vai estar em putrefação, o que é bastante tóxico. Você já ouviu falar em intoxicação por pitomaína? É um gás tóxico que pode te matar. E vamos supor que, além disso, a pessoa tomou um refrigerante com a refeição e terminou com um sorvete coberto de calda de chocolate. O que acontece quando há açúcar na putrefação? Isso só acelera o processo. Então, algumas coisas bem desagradáveis em algumas pessoas estão passando por aqui. Por isso, o apêndice libera um fluido antibacteriano para tentar neutralizar isso, para manter você vivo e não envenenado, para que tudo passe pelo intestino grosso e seja eliminado, e com sorte, rapidamente. Agora chegamos ao intestino grosso. Uma das principais funções do intestino grosso é retirar a água para que as fezes possam ser formadas e passem com facilidade. Quando a pessoa está desidratada, mais água é retirada do que deveria. Aí ficamos com fezes duras como cimento e bolinhas como as de coelho, e isso vai se acumulando, especialmente nesta área aqui. E então a pessoa sente vontade de ir ao banheiro, mas está com pressa e não tem tempo. Eles estão, você sabe, o ônibus está esperando e eles estão só terminando de passar a maquiagem. Eles não têm tempo para ir agora. E então, não é bom saber que Deus nos deu um esfíncter anal bem aqui para que possamos realmente segurar? E você sabe, ficamos felizes, porque às vezes o avião está pousando e simplesmente não dá para ir. E não há problema nisso.
Não há problema em, de vez em quando, usar isso para segurar ou de vez em quando não usar. É o que você faz todos os dias que importa. E isso acontece toda manhã e a mulher não vai. Por que ela não consegue ir? Porque a comida desce até aqui e faz pressão sobre o esfíncter anal, mas ela segura firme. Ela entra no ônibus, chega ao trabalho, vai ao banheiro e nada acontece. Por quê? Porque ela não foi, o corpo acabou devolvendo aquela substância, aquele elemento que queria eliminar especificamente para outra parte do intestino delgado. E ela não consegue ir. E quanto mais tempo isso fica lá, adivinha o quê? Mais água é retirada. E agora já se passaram 5 dias e ela ainda não foi e continua comendo 3 vezes ao dia. Você já se perguntou para onde tudo isso vai? Tudo se acumula aqui e ela diz, eu preciso ir. Então ela senta e faz força. Nunca, jamais devemos fazer força, porque sabe o que acontece quando você força? Algo tem que ceder e aí eles aparecem. Eles são chamados de hemorroidas. Essas hemorroidas são coisas bem desagradáveis. Mas sabe, sempre há um motivo. Por que elas estão ali? Elas estão ali porque o cólon não está funcionando e evacuando tão regularmente quanto deveria. As coisas vão se acumulando. A pressão é colocada sobre ele. Há muito a ser dito sobre o agachamento. Se todos agachassem, o cólon poderia evacuar muito mais facilmente e essa substância não estaria saindo. Você pode até comprar pequenos apoios de madeira para colocar ao redor do vaso sanitário e assim poder agachar. E em muitos países, especialmente na África e na Ásia, quando se vai ao banheiro, a pessoa se agacha. Na verdade, isso é muito mais saudável para o corpo. Mas quando as pessoas estão acima do peso, é muito difícil agachar. Então, consegue perceber? Em cada etapa, podemos ter problemas ao longo de todo esse processo. E quando não há fibras, as coisas ficam mais lentas. A fibra é muito importante. Os alimentos com mais fibras são os vegetais. Os vegetais, com todas as suas fibras, fazem uma varredura. Eles varrem diariamente todos esses pequenos sulcos, especialmente esses cantinhos aqui em cima. Mas a fibra não só faz essa limpeza diária, ela também, por causa do seu volume, estimula o peristaltismo. E isso aqui deveria estar sempre em movimento, sempre em movimento. O Dr. Kellogg dizia que 3 refeições por dia deveriam resultar em 3 evacuações. Poucas pessoas fazem isso. O alimento que comemos deveria ser eliminado em até 16 horas, e receio que isso nem sempre aconteça. Isso não acontece com frequência porque nossos corpos são criaturas de hábitos, e as pessoas acabam se acostumando a ir ao banheiro só quando é conveniente. Quando por acaso sentimos vontade de ir, devemos responder prontamente ao chamado imediato da natureza. E se não fizermos isso, deveríamos nos preocupar, porque câncer de cólon, hemorroidas não são coisas agradáveis. E se cuidarmos do nosso intestino, coisas assim nunca vão acontecer. Precisamos beber água entre as refeições para manter o corpo bem hidratado, assim não sai água demais. Precisamos consumir uma dieta rica em fibras para que tudo funcione diariamente. Precisamos, idealmente o máximo possível, agachar ao evacuar e precisamos experimentar relaxamento. Uma senhora disse, eu não suporto quando meu marido vai ao banheiro. Ele leva um livro. Eu disse, você tem que levar um livro. Você precisa relaxar. Porque as nossas emoções realmente afetam o funcionamento do cólon. O que eu gostaria de abordar agora é como podemos curar, como podemos fazer as coisas voltarem a funcionar nesse intestino. Perceba a palavra movimento. Movimento como deve ser. Movimento é vida. Qualquer estagnação em qualquer ponto desse intestino vai causar putrefação e, consequentemente, problemas. Como mencionei antes, a gente precisa mastigar. Precisamos tomar água entre as refeições e não junto com as refeições.
Precisamos permitir que essa função aconteça corretamente. Mas deixa eu definir primeiro, começando pela boca, porque tem muito a ver com isso. Na boca, nós decidimos o que entra. Nós também decidimos por quanto tempo o alimento fica na boca. Nós também temos controle sobre o ambiente. E é importante prestar atenção nisso, porque essa é realmente a única parte sobre a qual temos controle, e o que fazemos aqui afeta todo o restante do trato digestivo. Quando falo de ambiente, quero dizer que devemos deixar de lado preocupações e pensamentos ansiosos quando sentamos para comer. Não deve haver assuntos polêmicos sendo mencionados à mesa. Recentemente, tivemos uma situação à mesa em que algumas pessoas começaram a falar sobre uma situação política, e cada uma era de um lado diferente. Bem no meio da conversa, eu disse: "Olhem aquele pássaro lá fora." Todo mundo riu. Foi só isso que precisei fazer. Precisamos ter paz e tranquilidade à mesa. Se alguma vez uma criança à mesa, quando meus filhos estavam em casa, se alguma vez uma criança fazia birra à mesa, eu rapidamente a pegava, colocava na varanda e fechava a porta. Ele nunca permita que isso aconteça à mesa. Ninguém consegue digerir bem se houver algum problema. Eu não quero essa comida. Rápido, levanta, bem rápido, lá fora, fecha a porta. Se for um bebê, pegue-o rapidamente, coloque-o no berço e feche a porta. Onde eles querem estar? Naquela mesa, especialmente quando você não os alimenta entre as refeições. Você sabia que eles entendem um recado rápido? Certifique-se de que o ambiente está adequado. Já vimos quanto tempo. O que entra? Hoje existe um alimento que está indo para a boca de muita gente, e ele ocupa uma grande parte da dieta dos australianos. É o que está causando a doença celíaca. É um dos maiores fatores que contribuem para a síndrome do intestino irritável, e é o trigo. Quantas pessoas comeram cereal e torrada no café da manhã, bolos, biscoitos, sanduíches no meio da manhã, macarrão no jantar? Isso é quase 100% trigo. Deixe-me mostrar para você a questão do trigo. Este é o trigo original. É o Enkorner. E o trigo Enkorner tinha uma estrutura muito frágil, basicamente parecia assim. E eu trouxe uma ilustração da sua estrutura de glúten ou proteína. Muito frágil. A fragilidade é importante, porque se é frágil, pode ser facilmente quebrado ao moer, ao cozinhar, ao mastigar, pelas enzimas digestivas, sendo facilmente absorvido pelo corpo. Não se sabe ao certo quando, talvez há alguns milhares de anos, o Enkorner fez um cruzamento selvagem, ou um híbrido selvagem, como chamam, com o capim selvagem, e surgiu uma variedade chamada Emmet. E essa variedade Emmet ainda era frágil, mas não tão frágil quanto a estrutura anterior. Na década de 1950, o Dr. Norman Bullock e sua equipe de cientistas hibridizaram o trigo. Eles queriam criar um trigo com maior rendimento para combater o problema da fome no México, na Índia e na África. E assim eles desenvolveram um trigo hibridizado. Eles ficaram muito satisfeitos com esse trigo. Fez tanto sucesso que se espalhou pelo mundo todo nos anos 70. E nos anos 90, na Austrália, todo pão, toda massa, todo bolo, todo biscoito, todo cereal é feito desse trigo hibridizado. Ele produzia um rendimento maior, mas, por causa disso, eles tiveram que fazer um trigo bem baixinho. Agora, nos anos 50, 60, 70, se você fosse para o oeste, todo o trigo era assim de alto. Agora, é tudo assim de baixo. Aparentemente, salvou milhões da fome. E o Dr. Norman Borlaug recebeu o Prêmio Nobel pelo seu trigo hibridizado em 1969. Todo mundo adorava esse trigo. Alto rendimento, não crescia tanto, mas o que nunca foi abordado foi o efeito no intestino dos seres humanos. Veja, esse trigo tem uma estrutura muito complexa. A estrutura complexa da proteína do glúten, e praticamente só um estômago de ferro consegue digerir isso.
A pessoa que consegue lidar com trigo hoje em dia é alguém que tem um ácido clorídrico muito forte. E algumas pessoas realmente têm um ácido clorídrico forte. Mas muitos não têm. E muitos não têm porque bebem durante as refeições. Comem o dia todo, o que simplesmente esgota os recursos de ácido clorídrico do organismo. E essas glândulas que liberam o ácido clorídrico e a pepsinogênio estão ficando exaustas. Eu nunca conheci alguém com estômago excessivamente ácido. Alguns dizem, eu sei que é ácido porque fica voltando. Não há nada de errado com o ácido. O problema, na verdade, é uma pequena válvula dupla ali chamada esfíncter cardíaco. Existe um músculo muito bom ali que deveria impedir que o ácido subisse. Então, se não está impedindo que o ácido suba, a pergunta que deve ser feita é: por quê? O motivo é que a maioria das pessoas faz a maior refeição no final do dia e depois vai dormir. Vamos dar uma olhada no que a gravidade está fazendo. Este é o estômago deitado na cama e ele está cheio. Então, para onde ele começa a empurrar? Ele começa a pressionar aquele esfíncter. E noite após noite, isso vai enfraquecendo o esfíncter. E esse esfíncter é um músculo, e ele se parece com isso. Quando esse músculo está relaxado, ele fica fechado, e quando se contrai, ele se abre. Você consegue perceber que uma refeição grande à noite e uma pessoa muito estressada, os músculos dela se contraem e o pequeno esfíncter cardíaco se abre e o ácido sobe? Todo mundo que vem aqui com refluxo ou azia, que é como geralmente chamam, porque parece uma queimação no peito com o ácido subindo, vai embora sem isso. Porque nós servimos aos nossos hóspedes café da manhã de rei, almoço de rainha e jantar de pobre, e se eles têm tendência a isso, damos magnésio. Damos magnésio a eles 4 vezes ao dia, o que relaxa o esfíncter cardíaco e o fecha. Muito simples. Servimos aos nossos hóspedes café da manhã de rei, almoço de rainha e jantar de pobre. A maioria das pessoas na Austrália hoje em dia toma café da manhã de pobre, almoça como pobre, e o jantar é como se fosse o rei e a rainha juntos. Não é de se admirar que tenhamos tanto refluxo. Não precisamos eliminar esse ácido. Nós precisamos desse ácido. Precisamos analisar por que esse desconforto está ali. O trigo tem uma estrutura muito complexa. Então, quando o ácido clorídrico, a pepsinogênio, a pepsina não estão funcionando muito bem, fica difícil de quebrá-lo. O amido é quebrado aqui. Mas o trigo tem uma estrutura de proteína ou glúten, e é essa que é quebrada no estômago. E se as enzimas ali não estiverem funcionando, não vamos conseguir quebrar muita coisa. Mas deixa eu te dar uma ideia um pouco melhor sobre o trigo antes de mostrar o que acontece à medida que seguimos adiante. Se você transforma esse pão de trigo em um pão de fermentação natural, a fermentação natural é um processo de cultivo que quebra a proteína ou o glúten do grão. E você obtém uma estrutura mais simples, mas ainda assim mais complexa do que era originalmente. Mas hoje você pode encontrar um grão chamado espelta, que é um híbrido selvagem ou de campo do trigo Emmer. Então ele ainda mantém aquela estrutura frágil. Outro exemplo é o kamut. O kamut, por sua vez, também é um híbrido selvagem ou de campo do trigo Emmer, e também possui essa estrutura bastante frágil e delicada. E se essas farinhas forem usadas para fazer pão de fermentação natural, isso praticamente as traz de volta à estrutura original do encorne. Não é uma boa notícia? Algumas pessoas perguntam, é possível conseguir o trigo original? Sim, na forma de espelta e kamut. Então, por que existe a doença celíaca? E, aliás, quem tem doença celíaca não pode nem consumir espelta ou kamut. Essas pessoas precisam seguir uma dieta totalmente sem glúten. E deixa eu te mostrar o que está acontecendo com esse trigo hibridizado no intestino. Como acabei de mostrar para você, o estômago não está funcionando, então a digestão não acontece de forma eficaz ali. O alimento desce até a parte do intestino, onde vai ocorrer a digestão final e a absorção. E esse trigo se decompõe em uma substância chamada glutomorfina. E glutomorfina
Como você pode ver, é um derivado de opiáceo. Agora, se esse glutamorfina, deixe-me explicar. Para facilitar, esse é o gluto e esse é a morfina. Agora, se essa glutamorfina chega aqui, onde é uma boa flora intestinal, essas células, que são as células felizes porque estão sendo nutridas pela flora intestinal, quebram o aspecto da morfina e deixam passar apenas o gluto. Mas se essa glutamorfina chega a esta parte aqui, onde as células estão muito infelizes e não conseguem funcionar direito porque não têm nutrição, elas não conseguem remover o aspecto da morfina. Então a glutamorfina entra no sangue e é levada até o cérebro. Os sítios receptores de opiáceos no cérebro a captam. Você consegue perceber a importância da flora intestinal? Ela exerce esse papel vital de proteção. Mas há outra coisa, que é o leite. O leite se decompõe em casomorfina. Mas é verdade, existem alguns intestinos que conseguem lidar com laticínios. Normalmente, se há um histórico de consumo de laticínios, então esse intestino consegue lidar com laticínios. Existe também uma questão genética aqui, porque algumas pessoas perguntam: celiaquia não é genética? Você pode herdar uma fraqueza ou uma tendência nessa área, mas lembre-se, a genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Casomorfina, vamos ilustrar isso. Aqui está a morfina na casomorfina, passando por aqui. A morfina, mais uma vez, é removida pelas células felizes que estão bem nutridas. Mas se ela passa por aqui, essa célula infeliz não consegue remover a morfina. E essas casomorfinas e glutamorfinas estão entrando no sangue, indo para o cérebro, e os receptores opioides estão captando isso. E é por isso que, no livro Grain Brain, ele mostra isso com muito cuidado. Mas quem entra em mais detalhes sobre isso é a doutora Natasha Campbell-Creed, em seu livro Gut and Psychology. Ela faz um excelente trabalho ao definir tudo isso. Há outro livro chamado Barriga de Trigo, do Dr. William Davis. Há outro livro chamado Para o Autismo Agora, do Dr. Bruce Fife. Todos eles estão falando sobre o intestino e todos estão falando, em maior ou menor grau, sobre os perigos desse trigo hibridizado. Você consegue perceber que temos aqui uma combinação não só do trigo hibridizado, mas também do consumo excessivo de trigo, como na dieta que acabei de mencionar para você. Cereal e torrada no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no jantar. Mas você também tem essa geração que tomou muitos antibióticos, então os bebês já nascem com a flora intestinal comprometida. Veja, há muitos pequenos fios que se unem para formar uma corda forte, e um homem forte pode tentar quebrar essa corda, mas ele não consegue. Mas um ratinho minúsculo, que esse homem forte poderia simplesmente pisar e esmagar, pode chegar e começar a roer aqueles pequenos fios, e a corda que o homem forte não conseguiu quebrar se rompe. Com todas as pessoas que eu encontro, praticamente sem exceção, é um monte de pequenos fios se unindo. Agora que eu mostrei isso para você, agora que estabeleci o efeito que isso está causando no intestino. E, aliás, se a proteção da barreira foi perdida, esses glutamorfinas e casomorfinas são altamente irritantes, e eles são extremamente irritantes para essa célula triste que não consegue se proteger. Ela não recebe nutrição e perdeu sua proteção. O que eu vou fazer aqui é uma lista. Vou mostrar o que se pode fazer para vencer a doença celíaca e a síndrome do intestino irritável. Na verdade, eu poderia colocar mais algumas coisas aí. Para vencer problemas de sinusite, para vencer problemas de asma, para vencer bronquite, para vencer dores de ouvido, para vencer eczema, para vencer psoríase, para vencer doença de Crohn, para vencer colite, para vencer a síndrome do intestino irritável, existe um remédio.
Primeiro, eliminar. E como ele diz em seu livro, o autor afirma no livro Grain Brain que crianças com autismo apresentam 50% de recuperação apenas ao parar de consumir trigo e laticínios. E é muito importante também parar com açúcar refinado, porque esse açúcar só alimenta os micro-organismos nocivos, alimenta a levedura no intestino. Esses devem ser eliminados. Uma senhora ligou outro dia com um bebê de 1 ano com eczema. Eu perguntei para ela, o bebê já come? Ela disse, sim. Eu disse, o bebê não deve consumir amido até que tenha dentes. Veja, o chile na boca. Lembra que eu falei sobre o chile na boca quebrando o amido? Isso não está presente. Ela só é liberada quando os molares nascem. Isso acontece aos 18 meses. Bebês não consomem amido. O que o bebê come? Leite e um pouquinho de legumes e fruta. É nessa fase que acontecem as pequenas experimentações. Ela disse, parei quase sempre. Ela perguntou, que leite dou ao bebê? Perguntei, o bebê mama no peito? Ela disse, sim. Eu disse, então não há necessidade de outro tipo de leite. Perguntei, você consome trigo, laticínios ou açúcar? Ela, um pouquinho. Eu disse, tem que parar completamente. Ela disse, isso é muito difícil. Eu falei, ou você para com isso ou vai continuar com o eczema. Eu disse, não é para sempre, é só por um tempo. Não é para sempre, é só por um período de tempo. Mas esse intestino não vai se curar enquanto essas coisas estiverem em contato com ele. Você entende isso? Você tem que parar. Se você não fechar a torneira, vai continuar enxugando o chão no outro canto. Eles precisam ser eliminados. Existem tantos outros grãos. Você tem arroz, tem painço, tem quinoa, tem trigo sarraceno, amaranto. Existem muitos grãos. Não há necessidade de consumir trigo. Mas como podemos viver sem laticínios? As pessoas perguntam, que leite você toma, Bárbara? Eu digo, já fui desmamada, não tomo leite. Leite é para bebês. Mas olha, a gente usa um pouco de creme. Que açúcar você usa? Eu não uso muito açúcar, mas se eu faço um strudel de maçã para meu marido, eu uso farinha de speltor, uso xarope de bordo, uso maçã ralada. Você pode fazer comidas deliciosas. Eles precisam ser eliminados. Número 2. Probiótico. Um probiótico para a vida toda. Você pode comprar pós-probióticos que contêm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium. Eles devem ser tomados 3/4 de hora antes de comer e vão descer enquanto o esfíncter pilórico está aberto. Eles vão descer e começar a repovoar a parte inferior do seu intestino. Número 3. Existem 2 ervas que revestem, acalmam e curam o intestino. Uma é a babosa, aloe vera, e a outra é o olmo vermelho, sliperiel. O sliperiel é a casca em pó da árvore de olmo vermelho. Ambos são meio pegajosos. E eles devem ser pegajosos, porque precisamos de uma boa camada viscosa para revestir o intestino. Lembre-se do Salmo 104:14. A Bíblia diz, Deus deu as ervas para o serviço do homem. É isso que elas fazem. Elas chegam para você. Não precisa tomar juntos. Use um por semana, depois o outro. Se estiver grave, tome antes das refeições e de dormir. Você pode descascar a planta de babosa, amassá-la ou mastigá-la e engolir. Ou você pode comprar o pó de olmo vermelho, colocar uma colher de chá em cerca de uma xícara de água morna, misturar bem e beber imediatamente, porque se não fizer isso, ele vai engrossar muito e você vai acabar comendo com uma colher. Um dos nossos convidados disse, eu prefiro comer com a colher. Eu deixo essa escolha para você. Número 4. Água entre as refeições. Nada de água durante as refeições.
Só entre elas, aproximadamente de 2 a 2,5 litros por dia. Número 5. Café da manhã de rei. Um almoço digno de uma rainha e um jantar simples, como o de uma pessoa pobre, para manter o equilíbrio e a saúde. Quando seu corpo vai dormir, seu intestino também quer descansar. E se você for para a cama com o estômago cheio, seu intestino não consegue descansar. Se ele acabar dormindo, você pode morrer de intoxicação, porque toda a comida vai apodrecer. Gosta de viver como pobre? E às vezes, os pobres nem comem. Você não abastece seu carro no final da viagem. Você abastece no começo da viagem. Número 6. É muito importante se exercitar. Exercite-se, e isso vai ficar mais forte conforme você pratica. Chama-se autocontrole. E exercite o corpo. É muito importante que o corpo se movimente todos os dias. O exercício faz uma massagem suave em todos esses órgãos internos. O exercício aumenta o suprimento de sangue para todos esses órgãos internos. E é muito importante experimentar a paz. Em um ambiente altamente estressante, isso afeta sua digestão, afeta seu fígado, afeta seu pâncreas, afeta todo o seu sistema digestivo. Quando entreguei meu coração a Deus aos 25 anos, encontrei a paz. Você pode encontrá-lo na Bíblia. Ele é o autor desse corpo incrível. O corpo incrível com a capacidade de se curar. Para encerrar, deixe-me contar uma história sobre o Zaque, nosso cozinheiro. Ele era celíaco severo. Ele não conseguia lidar com isso de jeito nenhum. Ele percebia na hora, porque queria dormir o dia inteiro. E isso é outro sintoma, névoa mental. Eu sabia quando ele tinha comido glúten, porque eu conversava com ele e ele ficava bocejando. E ele tinha 18 anos e estava bocejando às 10 horas da manhã. Eu perguntava, você foi dormir tarde? Não. Eu perguntava, você tem comido glúten? Ele ficava. Ele parou totalmente com o glúten. Ele fez isso. Parou completamente. Ele não fez isso porque o intestino dele não estava irritado, mas fez todo o resto. Com síndrome do intestino irritável, isso é essencial. Com celíacos, só é realmente importante fazer isso se o intestino estiver irritado. Cerca de 1 ano depois, eu estava em um evento com o Zaque e ele pegou uma fatia de pão. Eu perguntei, você pode comer isso? Ele respondeu, hoje sim, mas amanhã não, nem depois de amanhã, nem no dia seguinte, só daqui a 1 mês. Que maravilha! Ele tinha vencido a doença celíaca, e isso acabou reduzindo para apenas uma leve sensibilidade ao glúten. Ele disse, se eu comer 2 dias seguidos, passo o dia inteiro bocejando, caindo de sono, com a mente embaralhada. Veja, existem tantos sintomas diferentes. Na verdade, eu desafio todo mundo. Pare de comer trigo por 2 meses. Por que 2 meses? Você pode comer, ele vai passar pelo seu corpo, mas os efeitos desse trigo podem continuar no seu organismo por até 6 semanas. Por isso, é preciso fazer isso por pelo menos 2 meses para realmente perceber o efeito. Como eu disse antes, alguns conseguem lidar com espelta, outros não. Você, o ajuste fino é seu. Cada um carrega dentro de si o seu próprio médico. O seu médico está dentro de você. Então, meu desafio para você é este: experimente. Você não tem nada a perder e, possivelmente, tudo a ganhar.